Hoje eu quero falar, a minha pregação hoje, eu quero contar sobre a história de um casal. Casal crente, casal ungido, que foi cheio do Espírito Santo. Um casal que viveu lá na época de Jesus e que congregou na igreja dos apóstolos. Pensa, ser pastoreado por Pedro, ter João na mesma igreja, não é para qualquer um não, irmãos. Esse casal congregava, fazia parte da igreja, e eu quero ler com vocês aqui a história dele. Está em Atos 5. Diz assim, começando no verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Nós não sabemos se era um terreno, se era um shopping, se era uma loja, se era um estacionamento. Nós não sabemos o que era. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Por que eles fizeram isso? Que eles venderam essa propriedade? Estava tendo um mover do Espírito Santo no meio daqueles irmãos. Presta atenção, irmãos. Olha só o que aconteceu com um casal que não saía da igreja. Estava tendo um mover de Deus lá naquela igreja. E o Deus estava movendo nos corações dele, onde eles vendiam as suas propriedades e davam de oferta na igreja, para abençoar os irmãos menos afortunados. E eles quiseram entrar nesse mover. Está errado? Não. Está completamente certo. Só que com a motivação errada. Olha só o que aconteceu. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentir ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Quando ele perguntou a Ananias por quê, significa que Ananias tinha opções de mentir ou de falar a verdade. Nós temos opções na nossa vida de falar a verdade e de mentir. Eu não quero enfatizar a mentira, eu quero enfatizar outra coisa. E quando ele diz, por que deixou Satanás encher o seu coração? Nós não podemos encher nada que já está cheio. Nós só podemos encher algum recipiente que está vazio. Isso mesmo. E o encher significa um processo, Dalit. Quando você vai colocar gasolina no carro, que você fala assim, completa, ou coloca R$50, ele coloca lá a gasolina e tem que esperar, não tem? Tem aquele processo. Foi isso que Satanás fez no coração de Ananias. Não foi de uma vez. Ananias, você vai lá agora e você vai vender seu terreno, vamos colocar que era um terreno. Você vai vender seu terreno por 400 mil. Mas e como você está querendo montar aqui uma empresa de sela de cabelo, alguma coisa assim, fica com 200 e dá só 200. Mas quando Pedro perguntar, você fala que vendeu por 200. Aí ele começou a encher o coração de Ananias com aquilo. Aí Ananias falou assim, vem cá, Safira, eu tive uma ideia. Chamou a esposa dele e falou assim, vamos combinar um negócio aqui, vamos fazer uma maracutaia aqui. E foi o que eles fizeram. Só que com a intenção errada. Estava certo eles venderem e dar o que eles quisessem? Estava certo. Mas por que eles não chegaram e falaram, nós vendemos por 400, mas nós vamos ficar com 200 e doar 200 para a igreja? Mas não, foi o contrário. Onde eu quero chegar com isso, irmã Cida? O que tem a ver Ananias e Safira com missões? O que tem a ver a mentira com missões? A mentira não tem nada a ver. Mas Ananias e Safira estavam dentro da casa de Deus, eram crentes, praticantes, e permitiu que o inimigo enchesse o seu coração de coisas que não provinham de Deus. Quando ele permitiu isso, ele quebrou a aliança com Deus. E nós estamos sujeitos a isso também. Nós temos que ter cuidado para manter o nosso coração cheio do Espírito Santo de Deus, cheio das coisas do lado alto.
porque nós fomos ungidos e preparados e escolhidos para pregar boas novas aos quebrantados. Nós fomos escolhidos. O que eu li agora em Isaías 61? Põe aí para mim, Lucas, por favor. Mas se eu deixar o meu coração ser contaminado pelas hostes do inimigo, pelos ardis de Satanás. Quais são os ardis de Satanás? São as artimanhas. Porque Satanás, ele atende personalizado, ele tem as táticas dele, ele tem os métodos dele. Mas o método que ele vai usar em mim não é o mesmo da Dalit, porque ele vai na sua fraqueza. E ele vai na minha fraqueza. E quando o nosso coração está cheio do Espírito Santo, o que sai da nossa boca? Somente palavras de vida. Por quê? Porque o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. E Ananias foi lá e envolveu Safira no plano dele. Quando ele chegou lá e Pedro perguntou: por quanto que você vendeu o terreno, Ananias? Ele falou assim: por 200 mil. Só que o Espírito Santo de Deus já estava falando: gente, subestimar Deus, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Em Efésios 6,7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Nunca vai estar oculto o que você fizer. Você vai mentir para mim, mas para ele, jamais. E Ananias e Safira permitiram Satanás inflamar o coração deles. E nós que estamos aqui hoje, tantos mil anos depois, passamos pelas mesmas coisas. Se eu não preparar a terra do meu coração, se eu não preparar o meu espírito, se eu não me entregar 100% para o Senhor, se ficar um pedacinho vazio no meu coração, é esse pedacinho que o inimigo vai entrar. E ele vai entrar no seu ponto fraco. Não subestime o inimigo, achando que ele não vai te tocar porque você é crente, porque você está na igreja, porque você louva, porque você prega. Porque você está no grupo familiar, sim, ele vai te tocar sem você perceber. Com sutileza ele vai começar a inflamar o seu coração. E se é ele que inflama, as coisas de Deus começam a apagar dentro de mim e dentro de você. Nós nos tornamos pessoas religiosas. Irmã Cida, mas Ananias e Safira não foram cheios do Espírito Santo? Foram. Mas eu ser cheia hoje não garante que eu vou cair amanhã. Porque amanhã eu tenho que me encher de novo. Amanhã eu tenho que buscar de novo, eu tenho que orar de novo, eu tenho que entregar de novo. Eu tenho que nascer de novo todos os dias, porque todos os dias eu peco. Todos os dias eu caio, todos os dias eu tenho pensamentos ruins, todos os dias eu minto, todos os dias eu faço o que não é do agrado de Deus. Mas o que aconteceu? Eu ficava pensando assim, mas por que Deus matou eles na hora e não teve nem oportunidade de pedir perdão? Porque não houve arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. A partir do momento que você pega e fica cozido, como se você não tivesse pecado, não faz diferença. Foi só uma mentirinha. Deus nem preocupa com isso. Isso é um sinal de que você está em um torpor espiritual. E quando nós estamos assim, pecando, mentindo, vendo um monte de coisa, pornografia, é coisa da esposa, é no casamento, é na igreja, para todo lugar você está fazendo um pecadinho, está cometendo uma coisinha e vai deixando, vai acumulando aquele lixo espiritual dentro de você. É onde o inimigo vai começar a agir. Como que você vai pregar boas novas aos quebrantados com o coração cheio de lixo? Como eu vou falar o que se a boca fala do que o coração está cheio? Como que eu vou ser mensageiro? Como que eu vou socorrer? Como que eu vou servir? Como que eu vou orar? Como que eu vou espalhar as sementes do evangelho se ela não está
porta. A gente já está sentindo já a presença de Jesus na terra. São pessoas pregando, mostrando, dando testemunhos nas redes sociais que Jesus falou com ele, que Jesus levou ele no céu. Crianças que entram em coma e acordam falando: eu vi Jesus, ele falou isso, ele falou aquilo, ele isso, ele aquilo. Eu vi o céu, eu vi a terra, eu vi o inferno, eu vi todo mundo. Gente, crianças. Está perto, o fim está perto. Dia 31, nós vamos ter uma manhã com Deus aqui, onde o pastor Roberto Carvalho, o maior conferencista em escatologia, vai estar aqui. O que é escatologia? Os tempos bíblicos, ele vai falar sobre isso. O que já se cumpriu? E o que está para cumprir? E quanto tempo? E vai ter aqui um mover de Deus, porque o tema aqui é avivamento e arrependimento. Ananias e Safira caíram mortos porque eles não se arrependeram. E quando você não se arrepende, quando eu não me arrependo dos meus pequenos delitos, eu vou morrendo espiritualmente. Eu vou apagando a luz do Espírito dentro de mim. Eu vou entristecendo o Espírito que não tem mais voz dentro de mim. Eu estou tão cheia de mim que não tem mais espaço para Deus. É isso que acontece. É dessa forma que o inimigo age nas nossas vidas, com sutileza, devagarinho, sem que você perceba. Mas não fale para mim que ele meteu o pé na porta, entrou e te obrigou a fazer alguma coisa. Não. Ele só vai agir na minha vida e na sua vida se eu permitir. Eu abro brechas, eu abro as portas, eu dou oportunidade dele entrar na minha vida, como irmã Cida, quando o meu coração está vazio de Deus. É dessa forma que ele entra na minha e na sua vida. É dessa forma que ele mina o poder do Espírito sobre as nossas vidas. E Ananias e Safira viu todo mundo vendendo os bens e falou: vamos vender também, que aí a gente faz uma presença lá com o pastor, né, pastor Igor? Faz uma presença lá com o pastor e ainda dá quem sabe a gente não vira até apóstolo também, né? E dá uma oferta e vai ser tudo maravilha. Essa foi a intenção deles. Só que eles não contavam com as consequências do que eles estavam fazendo. A consequência do encher de Satanás no meu coração, ela é dura. Muitas vezes nós estamos passando por lutas que nós plantamos lá atrás. Eu até preguei na quarta-feira aqui que nós temos 2 terrenos dentro de nós, onde nós temos que lançar sementes. O terreno do Espírito Santo de Deus e o terreno da minha carne. O terreno da minha razão pessoal. Quando eu falo, eu até falei para os irmãos assim: fecha os olhos e imagina você falando e saindo as palavras como se fossem sementes. As palavras que você fala durante o dia, ele cai em qual terreno? Em qual terreno as palavras que saem da sua boca estão caindo? No terreno do Espírito Santo, te enchendo, te ungindo, te renovando? Ou no terreno da sua carne, fortalecendo a sua carne cada dia mais, para que o Espírito Santo do Senhor se apague? Aqui em Atos, um pouquinho dessa passagem aqui, assim que Jesus foi assunto ao céu, ele falou assim: eu vou voltar, mas mandarei o Consolador. Antes disso, Jesus soprou o Espírito Santo neles. E Jesus foi embora. Ele falou assim: agora esperai aqui, porque do alto serás revestidos de poder. E eles esperaram como? Assistindo futebol, assistindo Netflix, Não, eles esperaram orando, buscando. E eu creio que Ananias e Safira devia estar nesse meio. A Bíblia não fala. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, foi onde eles tiveram intrepidez e ousadia para quê? Cumprir o ID do Senhor. Hoje é um culto de missões. Missão minha e missão sua. Missão que Deus passou para Jesus, onde ele veio nos salvar. E quando ele foi, ele passou para os apóstolos. Os apóstolos vieram
e passou para nós. Agora é a nossa vez. Nós acabamos de cantar aqui, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Agora nós vamos deixar o que nos parar? A internet, a pornografia, os palavrões, as murmurações. Eu quero falar uma coisa muito séria para vocês, que eu ouvi em um vídeo e aquilo ficou na minha cabeça. Eu ouvi um pastor falando assim, ó, pastor Igor, ele falou assim: quando você murmura, quando você reclama, quando você xinga, quando você fala palavrão, você está orando para o diabo. Eu falei, oi? Orando para o diabo? Aquilo, sabe assim, quando você ouve uma coisa, dá um choque dentro de você? Eu falei, é mesmo. É verdade. Aí eu mal falo no nome de Jesus, mas eu estou o dia inteiro, mas que sol quente, mas que chuva, mas que isso, mas que feijão, e esse fogão, e esse arroz que não presta, e isso, e mas o marido já deixou o trem aqui, já deixou a toalha, já deixou isso, já deixou o sapato, já largou o dia inteiro, parece ser uma goteira. Aquela coisa, né? Os maridos, os homens, meu marido mesmo, esses dias ele falou assim: nossa, eu estou aguentando esse carro, velho, mas não tem que trocar esse carro. Aí eu falei assim: ora que Deus troca esse carro. Hoje nós estamos lá na casa do Valdo e da Iona, nós somos convidados para um banquete lá, comemos peixe assado, mandioca, arroz, salada, uma delícia. E aí a gente estava conversando sobre isso, sobre não dar ênfase ao que nós não temos. Nós enchemos o nosso coração do que nós não temos, David, mas nós não conseguimos enxergar o que Deus faz por nós, o que Ele faz por nós todos os dias. Todos os dias. Nós não cantamos aqui sobre a fidelidade do Senhor, que Ele é fiel todos os dias. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. É ou não é? E nós somos o quê? Só Deus, só Jesus para amar a crente, irmãos. É só Jesus na causa. Porque nós somos ingratos. Nós somos egoístas. Eu quero ir para o céu, mas fulano vai se ele quiser. Eu já falei do amor de Deus para ele, eu já falei que ele tem que parar de beber. Eu já fui lá, briga toda hora. Eu não vou mexer com isso mais não, você vai mexer sim. Jesus não fez isso comigo e com você? Jesus faz isso comigo e com você o dia inteiro. A gente reclama, a gente murmura, a gente fala, e Ele perdoa, e Ele perdoa, e Ele perdoa. Aí a gente fala de Jesus uma vez para a pessoa, ela dá um coice, nós não quer voltar nunca mais. Fala, Deus me livre falar de Jesus para aquela pessoa, misericórdia, não vou lá nunca mais. Vai sim. Você foi separado para isso. Você foi ungido para isso. Olha aqui, põe para mim, Lucas. Foi para isso que você foi ungido. Quando você é contratado por uma empresa, você é contratado para aquilo, não é? Você está recebendo para aquilo, você vai lá e faz, não faz? Pois é, Deus te escolheu. E o que Ele paga para você é vida eterna. Só que nós não podemos ter egoísmo tamanho de nem abrir a nossa boca para falar Jesus te ama. É muito fácil. Olha só, o Espírito do Senhor Deus está. Não falou estava, não falou vai estar, falou está no presente sobre mim e sobre você. Porque o Senhor me ungiu e te ungiu. Para quê? Pregar boas novas aos quebrantados. Ele enviou-me para quê? Curar os quebrantados de coração. Consolar, falar, vai melhorar, calma. Jesus está te vendo, não fica pensando que Deus te esqueceu. Deus não esquece de mim, Deus não esquece de você. Ele não esquece. Ele fica vendo além de a gente lá de cima. E pensando, gente, será que a Wagner está prestando atenção no que eu estou fazendo para ela? Será que a Wagner está tendo fé em mim? E Wagner, presta atenção, não é assim não. Vai para cá é melhor. Em vez de você falar isso aí, vem orar. Ele conversa com a gente, mas a gente está tão com o ouvido tão tampado que a gente não ouve. Quando que eu não ouço o Senhor? Quando eu estou na casa
carne demais. Se Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como que eu vou conversar com Deus se Ele é espírito e eu estou na carne? Crente linguiça, triscou tá na carne. E não pode falar nada para ele, porque ele já está... Tudo. Isso não é de Deus, irmão. Cresce. Cresce. Vai pregar o evangelho. Vai falar onde você estiver. Nem que a pessoa te escurraça de lá. Uma vez nós fomos fazer uma reunião na casa de uma mulher. Nós chegamos lá, que é tanto de crente lá no portão. Nós entramos, tá lá orando, tudo. O marido dela chegou, depois nós tudo para correr. Ele pegou um facão, eu não lembro. Ele pegou um facão e rapou o facão e falou: sai daqui, essa crentalhada. E não sei o que. Nós corremos. Eu falei: de novo, tem que voltar aqui, porque se não estiver sóbrio. Não tem condição. E a gente começou a orar pelaquela pessoa, orar pelaquela mulher. Orar, orar, orar. A nossa vida é isso, é orar. Jesus mesmo fala, gente, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus, orava o tempo todo. Antes dele ir assunto ao céu, qual foi a última coisa que ele fez? Orar. E ele orou por quem? Ele orou por você, Léo. Ele orou por você. E Wagner, Sônia, irmão Bernardo, pastor Igor, pastor Luiz Antônio. Ele orou por aqueles que ainda iam conhecê-lo. E ele pediu: Senhor, que eles sejam um comigo, como eu sou um com o Senhor. Como que eu vou ser um com Deus se eu sou carne? Se eu ainda sou um bebê na casa de Deus? Como? Eu tenho que... Paulo, tem uma passagem de Paulo que ele fala assim, que ele não pode, eu tenho que alimentar vocês com leitinho, porque vocês são crianças na fé. Nós não somos crianças mais, nós estamos caindo os dentes. Nós sempre estamos comendo é picanha, é churrasco. Nós sempre estamos mergulhando no Espírito, na oração, na fé, no avivamento. Nós sempre estamos mergulhando e saindo para expulsar demônio, para pegar a palavra do Senhor, para orar para quem está paralítico. É isso que nós temos que fazer. A gente fica: ai, não vou não, porque eu tenho vergonha. Ai, porque esse Deus não tem jeito. Ai, porque não sei o quê. Não, irmãos, pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor. Oh, Deus poderoso, fala nos nossos corações essa noite, Pai. Traz sobre nós intrepidez do Teu Espírito. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, para que nós tenhamos intrepidez para falar do amor de Cristo. A pessoa está morrendo do meu lado. Eu não tenho coragem nem de falar que eu sou crente. Como que eu vou cumprir o ID do Senhor? Como que a pessoa vai conhecer o caminho, a verdade e a vida, se eu não apresento para ela? Já aconteceu com vocês falarem que Jesus chama uma pessoa e ela me ama? Como assim? A pessoa ficar curiosa. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu comigo também. Ela falou assim: oi, como assim me ama? Eu falei: Jesus te ama. Tá, mas como assim? Como você sabe que Ele me ama? Aí você vai para a palavra. Se você não sabe onde está, você fala assim: na Bíblia diz. Mas você tem que saber passar a mensagem da cruz. Você não precisa fazer teologia. Você não precisa ir para os Estados Unidos estudar nada. Você só precisa dobrar os seus joelhos e falar assim: Senhor, usa minha boca para apregoar o seu evangelho. Onde eu estiver, Senhor, me incomoda, me empurra para me falar, Pai. Faz isso comigo, Jesus. Me usa, Deus. Pede Deus para te usar. Não tem jeito de Deus te usar se você não permite. Ah, mas eu fui no culto, não importa. Dobra seu joelho, irmão. Tem misericórdia. Dobra seu joelho e cresce. Cresce espiritualmente. Chega de ficar alimentando de culto e não praticar. Não adianta você ouvir e não pôr em prática. Não adianta. Deus está queimando isso no meu coração há tanto tempo. Quando eu ajoelho, eu falo: Deus, me ajuda. Pega a sua palavra, Senhor, enfia na minha cabeça, como o Senhor fez com aquele anjo que o Senhor mandou lá para enfiar a Bíblia na cabeça do pastor Saulo. Eu quero aquele anjo que enfiança a palavra na minha cabeça. E eu quero mesmo, pastor Saulo, disse que uma vez um anjo veio e pôs a Bíblia na cabeça dele. Eu falei: por que não põe na minha também?
que Deus vai fazer na sua vida se você não pede? Quando Jesus chegou para curar o cego, ele não sabia que o cego queria ver? O que ele falou assim? O que queres que eu te faça? Fala que eu quero ouvir. O que você quer, irmã Raimunda? Você quer o quê? Fala comigo. Relacionamento com Deus é falar com Ele. Qual é a sua dor? O que você quer fazer? O que você quer de mim? O que você quer mudar? Fala comigo. Mas eu não falo. Eu reclamo, eu canto, eu faço tudo, mas eu não falo. E quando eu falo pelas metades. Ah, Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse para me aprender a ler a Bíblia, mas não pega na Bíblia para ler. É a mesma coisa que eu falar aqui que é um serviço, mas você não estuda para qualificar, você nem distribui currículo. Como que você vai ter um serviço? Como que Deus vai te usar para quebrantar os corações, para pregar boas novas ao quebrantado, se você não dá lugar para o Espírito Santo de Deus? Não tem como, não tem jeito. Nós temos que abrir a nossa vida e o nosso coração e entregar 100% para que haja revestimento do Espírito Santo nas nossas vidas. E esse revestimento não precisa ser aqui não, é lá na sua casa. A Fran contou aqui um dia que Deus chamou ela de madrugada e falou: você vai orar nas madrugadas. Ah, mas por que Deus não fala comigo? Porque você não busca? Né? Por quê? Que a irmã Jonice não sabe que eu estou com dor de cabeça porque eu não falei? Como que eu vou adivinhar? O que Deus quer? O que você quer? Você tem que falar. Fala, conversa, ora, põe tudo para fora diante de Deus. Pede o Senhor para te encher lá na sua casa. Dobra e fala: Senhor, a palavra não fala, entra no seu quarto em secreto, fecha a porta e vamos conversar. Mas a gente desanima, você sabe por quê? Porque só a gente que fala, né? A gente não ouve Deus falar assim: eu já falei, só não fala nada. Faz um teste. Primeiro você ora bastante mesmo. Depois você fica em silêncio. Só em silêncio, mas com pensamento em Deus. Com pensamento em Deus. Você vai começar a sentir o seu coração disparar. Você vai começar a sentir a presença. Ora primeiro, se dispõe. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fala, Senhor, através de mim. Senhor, usa os meus olhos, usa os meus ouvidos, usa a minha boca. Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu quero ser um instrumento do Senhor para saquear o inferno. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor me capacita, Senhor, me unge para pregar boas novas às quebrantadas. Ora Isaías 61. Me unge, traz essa unção sobre mim, Senhor, porque eu preciso. Para de preocupar com suas contas, para de preocupar com o feijão que você tem pouco para cozinhar, para de preocupar com as roupas que você tem que estender. Tira um tempo de qualidade, que seja de madrugada, que seja de manhã, não importa, Senhor, agora sou eu e o Senhor. Vamos conversar, Deus, o que o Senhor quer de mim? Depois você fica um tempo em silêncio para ouvir a voz de Deus. Se você não ouvir, fala: Senhor, fala comigo, através de uma música, através de uma pessoa, através de uma criança, através da natureza. Fala comigo de alguma forma, eu preciso te ouvir. E Deus vai falar, porque Ele te ouve. Nós temos que ter a certeza da autopresença de Deus conosco. Ele não diz que está conosco até os confins, até os séculos dos séculos. Ele está, o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. Quem aqui? Todos aqui já aceitaram Jesus? Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Então o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Como que Ele não está te ouvindo? Por que você não está ouvindo Ele? Porque você não está cheio. Se enche primeiro, esvazie de você, tira todo o seu orgulho, suas murmurações, seus não, sua falta de perdão.
de perdoar e de pedir perdão. Tira tudo, Senhor, arranca de mim, mas arranca com a raiz, Senhor, todo esse lixo emocional que está dentro de mim. Tira de mim, Senhor, tudo que não te pertence. Tudo, Pai, tudo que não vem do Senhor, arranca de mim. Satanás, eu te repreendo na minha vida agora. Você não tem mais autoridade sobre mim. Você não tem mais autoridade sobre as minhas palavras, sobre o que eu ouço, sobre o que eu vejo, sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre o meu marido. Eu te repreendo em nome de Jesus. Começa a falar, começa a profetizar. Tem dia que eu fico lá dentro de casa parecendo louca. Eu acho que a vizinha lá pensa, meu Deus, o trem está pegando fogo ali, está mesmo. Porque eu vou cômodo por cômodo. E eu expulso do meu casamento, principalmente do meu casamento. Porque aqui, como a Ananias e Safira, se a Safira tivesse cheia, ela tinha falado para a Ananias, tem lá que saber, você está doido? Chegar lá em Pedro e falar que você não atina, rapaz, se toca. Você não sabe que você vai chegar lá e falar que foi um valor e ele já sabe o valor que foi? Mas não, ela também não estava cheia, ela também estava vazia e concordou com o marido. Muitas vezes nós temos que um ajudar o outro, porque às vezes nós perdemos o juízo um pouquinho. Mas se nós mulheres somos o combustível do nosso casamento, nós somos o esteio do nosso casamento, se nós cairmos, cai tudo. Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus todos os dias e encher os nossos maridos, completar os nossos maridos. Quando eu cheguei aqui, meu bem não estava. Expliquei para o pastor que eu tinha que levar a Isabela, mas é ruim, meu bem, e olhar daqui de cima e não ver você. E quando ele chegou, meu coração disparou. São 30 anos de casado. Eu casaria 50 vezes com ele. É perfeito? Não. Tem hora que eu penso até em homicídio. Mas é meu bem, é ele que eu amo. É com ele que eu vou ficar, querendo ou não. Vai tacar bengalinha na cabeça um do outro até ficar velhinho. E isso não pode acabar. Porque o relacionamento nosso com Deus é igual. Do mesmo jeito que eu relaciono com Deus, tem que relacionar com meu esposo. Não tem relacionamento com Deus se você não faz a sua parte. Você foi chamado, você foi escolhido para pregar boas novas aos quebrantados. Mas se você não relaciona com Ele, infelizmente, você vai para a guerra desarmado. Então não vá. Se prepare primeiro. Unja, converse com Deus e peça a unção do Espírito Santo e o encher do poder de Deus na sua vida. Amém?